Então, se Jesus é Espírito, estava dentro de Deus, prostoteon pericorese. Gente, tem que ligar, vamos ligar. Prostoteon e pericorese. Então, se o homem ele é uma alma que tem um espírito, mas primeiramente ele foi criado em espírito dentro de Deus, ele morre no espírito, então Deus é espírito, pai dos espíritos, e quando ele fala, ele lança a palavra, e a palavra é Cristo, é o verbo, é o logos, e ele é a vida, porque ele veio para dar vida e vida em abundância, então ele que vai vivificar o espírito. De quem? Do homem, porque estava caído no espírito, então ele vai buscar primeiramente o homem no espírito, por causa do pecado. Por isso que fala que todos estavam destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram no espírito, passou para a alma e para o corpo. É simples, é só querer aprender a se desconstruir e falar, quero aprender. Você fala assim, eu quero aprender, você vai aprender, nunca mais você vai esquecer disso. Nós lemos João 6, agora vai lá em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando o homem se inclinou para fazer os seus desejos, ele caiu. Quando Cristo veio resgatar, ele é vida, porque ele é Espírito, ele foi resgatar o homem no Espírito, para que o homem voltasse a ser espiritual e ter vida. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Aqui, ó. Como também nos elegeu nele, em Deus, antes da fundação do mundo, Gênesis 1:1, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso aqui já estava falando que o homem ele iria cair, mas ele já nos elegeu já com a predestinação, mesmo já sabendo que quando viesse a ter vida na terra, o homem já caindo, mas por causa da predestinação e o homem tendo livre-arbítrio, não iria intervir neste versículo 4, por causa da eleição. Então, por causa da eleição do homem na eternidade, o livre-arbítrio do homem querer viver não vai interferir no propósito final que Deus tem para o homem, por causa na eternidade já foi tudo escrito. Tudo bem? Então, quando fala aqui, ó, nos elegeu nele, está querendo dizer o quê? Que onde nós estávamos antes de nascermos, antes de ser soprado na matéria, aonde que a gente estava? Onde? Em Deus, isso, em Deus. Então, guarda isso, você já existia em Deus. Deus já havia te escolhido nele, antes da fundação do mundo. Então, o mundo não existia e você já existia, olha só. Nós existíamos em espírito em Deus, nele. Então, essa vida em Deus será agora soprada na matéria. Vai ser soprada na matéria, né? Gênesis 2:7, abre lá. Gênesis 2:7, essa vida vai ser soprada na matéria. Essa matéria é o corpo, né? Gênesis, hoje parece que eu tô light, eu tomei suco de maracujá. Olha só. Vamos lá. Que é uma aula que precisa dar um pouco mais de atenção, que é uma aula que precisa ser compreendida. Então, o Espírito foi soprado na matéria, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e espírito, saindo de dentro de Deus, o homem indo para o boneco, e o homem foi feito alma vivente. Aqui já vai ter já o livre arbítrio, tudo bem? Então, aqui, Deus ele manipulou, né, com as suas mãos,
um boneco que não tinha o quê? Vida, ele estava sem vida. Então Deus soprou nessa matéria o fôlego de vida, né? Ou o espírito humano que estava onde? Dentro de Deus, dentro dele. Então, aquilo que estava dentro de Deus foi introduzido dentro da matéria. Só que agora que a matéria recebeu o fôlego de vida, foi feito o quê? A alma vivente. Então, quando Deus assopra o espírito dele dentro da matéria, essa junção se dá o quê? Um outro elemento. Essa junção. A alma vivente. É a alma vivente. Então, essa junção vai dar como alma vivente. Agora, o homem ele vai ser o quê? Tripartido. Sua vida começou primeiro no espírito, depois na alma, e essa alma agora vai controlar o corpo. A alma vai controlar o corpo, que junto vai dar a carne. Nunca se esqueça disso, tá? É 2 em 1, né? É 3, só que juntando aqui a alma e o corpo vai dar um só, que é a carne, mas o espírito ele é separado, tudo bem? O espírito ele é separado, mas quando o corpo volta para a terra, esse espírito vai se juntar com a alma, porque não desacopla na parte da morte, e o espírito vai voltar a Deus que deu, vai estar à disposição dele como era no princípio, na eternidade. Então tudo que o corpo fez em vida, seja bom ou mal, esse espírito, né, vai estar com a alma, que é a consciência, que é a vontade, sentimento, a razão, tudo, todos os seus desejos, vai passar por uma disciplina, vai passar por um julgamento. Ou vai ser disciplinado, ou vai receber galardão. Então nós vemos aqui que esse homem ele vai ser tripartido no espírito e na alma, e essa alma ela vai controlar o corpo. Então quando eles comeram, quando os dois eles comeram, imediatamente eles morreram, tá? Eles morreram, mas não na carne, tá? Guarda isso, mas não na carne, eles morreram no espírito. Então, escute, tem muita gente morta que acha que está viva. Tem muita gente morta que acha que está viva, porque eles morreram, mas estavam vivos. Não, mas Deus falou que eu ia morrer se eu comesse do fruto. Eu comi, não morri. Acho que ele errou. Deus olhou. Você não conhece a minha salvação. Você não conhece a morte espiritual. Vocês dois estão mortos. Vocês dois estão mortos. Não, eu não morri. Morreu. Morreu no espírito. Ah, Danilo. Mas aonde? Mas eu provei aqui na Bíblia, tá? Mas me dá um outro exemplo. Quando Deus desce no jardim, antes deles pecarem, Deus descia pessoalmente no entardecer, na viração do dia. Quando eles pecaram, você vai ver aqui em Gênesis que Deus ele já não desce pessoalmente, em espírito. A Bíblia diz que a voz de Deus soava pelo jardim, como se estivesse procurando Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Deus sabia que ele estava atrás daquele arbusto ali, estava atrás ali. Sabia que estava atrás daquela árvore ali, né? Estava lá se escondendo. Mas quando Deus falou, Adão, onde estás? Ele estava querendo dizer para assim, Adão, onde está o seu espírito que eu estou tendo dificuldade de me conectar com ele? Houve alguma coisa, Adão? Houve algum rompimento? Aconteceu alguma coisa que eu não estou conseguindo me comunicar com você em espírito? Porque Deus é espírito, não vai se comunicar com a tua alma, com o teu corpo. Ele vai se conectar com o teu espírito primeiro. O homem não foi criado no espírito, dentro de Deus, gerado, porque Deus é espírito, pai dos espíritos. Pronto, então Deus vai se conectar com o teu espírito. Por isso que nós lemos aqui que o homem tem que entender a palavra de Deus no espírito, porque Deus é espiritual, a carne e a alma não vai entender.
Então, quando Deus falou assim, Adão, eu estou tendo dificuldade para te encontrar, né? O meu espírito com o teu espírito não está se conectando. O que houve? O que houve, Adão? Então, ele estava vivo, mas estava morto. Paulo fala o contrário. Eu estou morto para mim mesmo, mas vivo para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim espiritualmente. Estavam totalmente ligados. Aí ele teve a salvação da alma por completo. Porque ele estava morrendo para ele e matou literalmente. Então, tem muita gente morta e acha que está viva. Então, no ato de comer do fruto, eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos fora dele. Então, o casal tiveram uma vida normal, aparentemente, plantaram, comeram, constituíram uma família, viveram, mas para Deus estavam mortos. É como disse, porque no dia, lembra que eu falei? No dia, Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então eles não se deram conta da morte espiritual. Eles não deram conta que está iminente na porta. Eles não tiveram o desejo de querer frear as suas vontades. A concupiscência dos olhos, a candeia dos olhos, o desejo desenfreado já jaz à porta. O pecado jaz à porta. E só faltou agora o corpo querer realizar. Então, eles não conseguiram controlar e houve a morte espiritual, que já era eminente, né? Que era por causa do pecado, já estava eminente na porta. Então, a vida, ela vai começar no espírito. Assim como a morte também, ela começa no espírito imediatamente. Mas, a morte da alma, ela vai começar de modo gradativo. Não é igual o espírito, não. A da alma é gradativa. Assim também é gradativo o quê? A morte do corpo. Então, quando Adão pecou, se tornou desobediente. Gênesis 3:6. Desobediente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Tomou do seu fruto, Deus falou, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não vai comer, você não pode pegar e comer, não é para comer, não é para comer. Aqui foi desobediente, não é para comer. Então, aqui houve o pecado porque se tornaram desobedientes, Tomou do seu fruto e comeu. E comeu. Então, eles foram desobedientes. Então, quando Adão peca, ele se tornou desobediente, que nós vemos aqui em Gênesis 3:6. Agora, em Caim, o homem se torna o quê? Homicida. Vocês começam a ver que já começa a cair? Começa a se degradar a vida humana por causa desse ato aqui. O homem, ele vai ser, a partir de Caim, ele vai ser um homicida. Um homicida, ele vai matar o irmão, Gênesis 4:8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Abel contra o seu irmão Abel, né? Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Adão peca, seu filho Caim mata o seu irmão Abel. Primeiro homicídio na palavra aqui. Então, o primeiro homicídio vai ocorrer. Então, o homem vai se tornar um homicida. Mais tarde, vocês lembram de Lameque? Mais tarde, ele vai se tornar polígamo. Polígamo. Abre lá em Gênesis 4:19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Polígamo, 2 mulheres. E o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Então, cada vez mais vai o quê? Ocorrendo uma degradação da alma
E aquele caráter de Deus, né, expresso já em Adão, quando foi formado, vai o quê? Desaparecendo aos poucos. E a alma do homem, ela vai morrer o quê? Ela vai morrendo gradativamente. Então, uma destruição do caráter de Deus na alma do homem. Agora, abre aí para mim em Gênesis 3, que eu vou mostrar aqui algo muito importante. Gênesis 3, tudo é importante. Tudo é importante. Quando se fala disso, tudo é importante. Gênesis 3, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que a serpente falou, não comereis de toda a árvore do jardim? Não é isso. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Aqui ela errou, porque Deus não falou isso. Do fruto da árvore que está no meio. Não, o que estava no meio é a árvore da vida. De toda a árvore do jardim, livremente vocês vão comer, inclusive a árvore da vida, só do conhecimento. Então a que estava no meio é a árvore da vida. Só que na visão dela, o que estava no meio para ela, aqui, não era a árvore da vida. Para ela aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim dela, não comereis. Então, para ela, a árvore que estava no meio era do conhecimento do bem e do mal, e não a árvore da vida. Ela inverteu. Aqui ela inverteu. Então, deixa eu só te falar aqui, Gênesis 3, do 1 ao 3. E disse a mulher à serpente, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, porque, para que não morrais. Então, naquela época, os animais, eles não falavam, tá? Eles não falavam. Mas lá em Apocalipse 12, aqui em Gênesis, os animais não falam, mas lá em Apocalipse 12, o negócio é diferente. 12. Deixa eu ver aqui, 12. O livro de Gênesis, aqui tá parecendo um gibi. Meu Deus, tá... 12, 9, ó. E precipitou o grande dragão, a antiga serpente. Lá de Gênesis. Olha, aqui tem uma revelação. Se em Gênesis é serpente e aqui em Apocalipse é dragão, o diabo, então ele vem crescendo com o passar dos anos. Então não pensa, eu vou vencer Satanás. É pelo nome de Cristo, mas não vai derrotar no momento. Porque ele vem crescendo, ele vem ganhando força. Lá era serpente, aqui é dragão. Mas beleza. Chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está falando daquela batalha que vai haver de Miguel junto com os vencedores, né? No meio da grande tribulação. Mas tudo bem, né? Vamos deixar essa aula lá em Gênesis. Então, aqui em Gênesis os animais eles não falavam, tá? Mas aqui, quem falou com Eva não foi um animal, tá? Não foi um animal, mas o espírito, né? Mas um espírito, o diabo e Satanás, né? Os dois, né? 2 em 1. O próprio Lúcifer, ele falou por intermédio de quem? Da serpente. Agora, vai lá em Gênesis 3:1. Vamos ver. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente. Não, a serpente não fala, os animais não falam, mas quem falou foi o próprio Lúcifer incorporado na serpente em espírito. Porque no espírito.
É assim que disse Deus? Não comereis de toda árvore do jardim? Então, é assim que disse Deus? A primeira coisa que Satanás vem provar ao conhecimento da mulher é acerca daquilo que Deus teria dito. Olha como já vem a luta. Então, guarda isso aqui. Então, a primeira coisa que o diabo faz é o quê? É provar o homem. Acerca do que, Danilo? Acerca do que Deus disse e não disse. Escuta, a preocupação está na palavra de Deus que gera vida. E a impressão, e a imprecisão, erro, confusão, gera o quê? Morte. Então a preocupação está o quê? Na palavra que ele tem. A preocupação dele é na palavra de Deus, porque ela vai gerar vida. E essa imprecisão, erro, confusão que houve vai gerar o quê? Uma morte. Então, se ela for precisa, ela vai gerar vida. E se não for precisa, ela vai gerar morte. Tudo bem? Então, aqui em Gênesis 3, do 2 ao 3, olha só que aqui eu quero falar aqui, ó. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a mulher, ela está supostamente dizendo que Deus disse a ela que não era para ela comer da árvore que estava no meio do jardim e que nem tocasse. Só que ela errou. Dá uma olhadinha lá em Gênesis 2:9. Ela falou aqui que na árvore que está no meio não é para comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, e nem nele tocareis. Mas dá uma olhada lá em 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal também. Então, a árvore que estava no meio é a árvore da vida. A do lado, seja esquerda ou direita, a gente não sabe, mas a do lado estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui em 3:3 fala que do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, mas Deus não disse o que ela falou. Deus não disse o que ela disse. Deus disse o que ela não conseguiu entender. Bugou? Não. Nesse nível que você está da aula não é para estar bugado, não. Mas depois você vê. Beleza? Então, 3:3 está falando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Mas disse Deus aonde? Peraí, 2:9. A parte B, lá embaixo, e lê o começo aqui do versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da árvore fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comer, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. No meio. A árvore da vida está no meio. E aqui em Gênesis 3:3, a mulher está falando que a árvore que está no meio é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela confundiu a posição. Olha só. Então veja que a árvore do meio para Deus era a árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da ciência. A árvore da vida. Eles não tinham a proibição de comer, porque de toda a árvore que está no jardim comerás livremente, inclusive a árvore da vida. Mas a árvore da ciência não era para se comer. A mulher, ela confundiu. Para ela, a do meio era a árvore da ciência. Olha só. Então, outra coisa que também é que a ordem de Deus não foi falada
de tocar e nem de comer da árvore do meio. Essa não foi a ordem de Deus, de poder pegar, comer e de nem tocar sobre a árvore do meio. Não foi essa ordem do que a Eva falou, do que a mulher falou. Vê aí, ó, em Gênesis 2, 16 e 17, ó. E ordenou. A mulher falou para a serpente que a árvore do meio não era para comer e nem para tocar. E ela falou, e disse Deus. Ou seja, a ordem de Deus foi essa. Mas será que foi mesmo? Olha aqui, ó, em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, inclusive a árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, quando a mulher disse que Deus disse da árvore do meio e de não tocar, ela está dizendo uma coisa que Deus não disse, ou seja, ela está mentindo. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Eu vou dizer de novo. Quando a mulher disse que Deus disse da árvore do meio e de não tocar, ela está dizendo uma coisa que Deus não disse, ou seja, ela está o quê? Mentindo. Nós lemos aqui 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, Deus está falando para Adão e não para a mulher. Você viu aqui, ó? E ordenou o Senhor Deus ao homem. Então, neste momento, a mulher não tinha sido formada ainda. Olha só. Não tinha formado. Deus disse ao homem. Então, a mulher não estava sendo formada ainda. Não estava presente quando Deus formou a mulher. Não tem como. Ela não estava presente. Ela não tinha nem sido formada, porque Deus falou com o homem primeiro. Não tinha sido formada a mulher. Ela estava o quê? Oculta dentro do homem. Então, quando Deus ordenou, ele foi ordenar, ele ordenou ao homem, e não o homem e a mulher. Ele ordenou ao homem. Guarde esse detalhe, tá? Deus falou ao homem, não com os dois. Por isso que quando Eva, ela peca, Deus fica em silêncio. Você vê alguma ação de Deus? Quando Eva pega do fruto, ela vai pegar do fruto, e quando pega, dá para Adão, e eles comem, a atitude dela, você vê algo escrito aqui na Bíblia que Deus ele vai intervir? Não. Ele vai ficar em silêncio. Agora, quando o homem come, quando o homem vai comer, Deus, aparece. Por causa desse versículo, E ordenou o Senhor Deus ao homem. Foi ao homem. Quando ela pega, dá para ele. E eles comem, a atitude de Deus foi imediata a aparecer ao homem. Tomar uma atitude e falar com quem ele falou. Gênesis 3, aqui, 8 e 9. Lembra que eu falei, E ouviram a voz do Senhor. Ouviram, plural, os dois ouviram a voz. Agora Deus não desce presente. Só ouve a voz. Antes deles pecarem, Deus ele descia no entardecer do sol, na viração do dia. Mas quando eles pecam, o texto está dizendo que eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Mudou toda a história. Antes ele descia, agora fala, ele passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, entre o mato, entre as árvores. Eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam. Olha só. Eles se esconderam de Deus. Então veja aí
que Deus ele aparece para eles em uma voz que soava no jardim, e não mais presente na viração do dia, como era antes.